Palavra de Deus proseada. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez no Palavra de Deus proseada, estaremos passeando pelas passagens do Novo Testamento, especificamente hoje os Evangelhos. E aqui está comigo para me acompanhar o irmão Evanilson. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo bem, olá, irmão John e todas as pessoas que nos acompanham através das nossas redes sociais aí de casa. Nós aqui gastamos bastante tempo falando das passagens do Antigo Testamento, não examinando texto por texto, lendo livro a livro, mas fazendo um apanhado geral. Mesma coisa fizemos com o Novo Testamento e quis dedicar este momento específico para os Evangelhos. Por quê? Porque os Evangelhos, irmão Evanilson, está ao centro da nossa fé. O centro da nossa fé é o Cristo, vivo e ressuscitado. Só que esse Cristo, vivo, ressuscitado, ele teve uma história semelhante à nossa. E é por isso que podemos cada dia imitá-lo. Ele, Jesus, passou pelo meio de nós e nós não o percebemos. Faço aqui uma paráfrase do canto do Padre Zezinho que diz: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Basicamente foi isso que aconteceu no tempo de Jesus e é isso que acontece também nos tempos atuais. Os evangelhos, eles foram escritos 40 ou 50 anos depois da ressurreição de Jesus. Veja que é bastante tempo, né? Não foi escrito logo após os acontecimentos. São escritos subapostólicos. Por exemplo, qual o primeiro evangelho a ser escrito? Você lembra? O de Marcos. O primeiro evangelho escrito é o evangelho de Marcos. Mateus copia Marcos. Já se nota que não é o mesmo Mateus que é do grupo dos 12. Porque se fosse o mesmo Mateus do grupo dos 12, teria histórias bem pessoais para escrever sobre Jesus, não é? Olha aqui que já dá um problema. Ele copia o evangelista Marcos. Mesma forma também Lucas. Lucas faz uma cópia do evangelho de Marcos. E claro, acrescenta aquilo que é para os destinatários do seu evangelho. Para o evangelho de Mateus, uma comunidade judaica. Para o evangelho de Marcos, os pagãos romanos. Para o evangelho de Lucas, os gregos, espíritos gregos. Por isso que Lucas faz uma história bem detalhada de Jesus. Uma história começada, realizada e continuada. Começada com quem? Com João Batista. Realizada em Jesus e continuada após a ressurreição com os apóstolos. Mas vamos pegar agora os textos e vamos fazer uma breve análise. Aqui sempre sigo a Bíblia de Jerusalém, muito os comentários da Bíblia do Peregrino e também sempre seguindo os padres da igreja e alguns textos do CB, né? Que é uma leitura popular das Sagradas Escrituras com o Frei Carlos Mestres. E claro, também utilizo muito das nossas aulas de Bíblia e Teologia
que fazemos na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Veja o livro, o Evangelho segundo São Mateus. Um detalhe, esse evangelho era o mais usado na liturgia tridentina. Acredita? Sim. No missal antigo, 2 vezes no domingo era dedicado a São Marcos. No domingo da época tridentina, não tinha um aberçário do ano A, B e C, como conhecemos hoje. Ano A, Mateus, ano B, Marcos e ano C, Lucas. Não tinha esse aberçário. E 3 vezes, se não me engano, era lido o Evangelho de Lucas. E na Semana da Paixão, aquela chamada Semana Maior, não sei se em Campina Grande os mais antigos tinham o costume também de dizer Semana Maior, ou Semana Santa, Semana Grande. Era porque era lido os Evangelhos da Paixão. Os Evangelhos da Paixão, no domingo de Ramos, o de Mateus, na segunda-feira, o de Marcos, lá na quarta-feira, era chamada quarta-feira de trevas, era lido o Evangelho da Paixão de Lucas, e na sexta-feira, o de João. Então, como são narrativas grandes, e quem ia para as celebrações nesse dia achava comprida, né? Começou-se a chamar Semana Maior, que é uma semana que se gastava mais tempo na liturgia. Mas vamos lá ao texto do Evangelho de Mateus, lá na infância. O que é que diz na infância? A ascendência de Jesus. Esse é o título. Esse título é um título fictício. Ele não faz parte da obra original, entende? É só para situar o leitor naquilo que ele vai encontrar dentro do texto. Por isso, cada edição bíblica escolhe um título que se faz melhor. Vamos lá, vamos estudar o versículo. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, o evangelista aqui, o evangelista Mateus, ele situa já para que comunidade ele está escrevendo logo no primeiro versículo. Ele tem que dizer que Jesus é da raça de Abraão, da raça de Davi. Ele é o Messias. Ele é filho dos judeus. Agora vamos ver a diferença lá do Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 3, o versículo 23, e depois já o finalzinho. Aqui nós temos uma genealogia também. Essa não é lida na liturgia. Essa genealogia de Lucas não é lido na celebração eucarística. É uma única parte do evangelho que é omitida. Você sabia disso, irmão? Sim. Ela não está nem no tempo do Advento e nem nas celebrações que fazemos em honra a São José ou a Maria Santíssima. Essa é a única parte que não está contemplada na liturgia. E o Evangelho, antes de ser lido, como nós estamos fazendo aqui, ele deve ser celebrado e vivido. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se suponha, filho de José, filho de Eli. Veja que ele situa de quem Jesus é descendente, né? É filho Isso. de quem? Mas vá lá no final, No 37, no verso 38. filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Já colocou para toda a humanidade. Jesus se encarna e vem para toda a humanidade. Para todos os filhos
de Deus. Se também ele é da raça de Adão, ele também não é só irmão dos judeus, é irmão nosso também. Jesus é o nosso irmão. Veja que o destinatário do Evangelho conta muito. Por quê? Porque Lucas está escrevendo para os gregos. Mateus está escrevendo para os judeus. Então tem que situar Jesus dentro da raça eleita. E aqui, no Evangelho de Marcos, não tem essas genealogias. Como é que começa o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, ele começa com uma afirmação, com um ministério, com a preparação do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos, o capítulo 1, o verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. É uma afirmação que vai compor toda a tese do Evangelho de Marcos. Do começo até o fim, o evangelista vai ter que provar que Jesus é Filho de Deus. Vamos caminhar para ver isso? Lá no versículo 11. O que é que Deus diz ali no batismo de Jesus? E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vendo? Jesus, ele tem que sempre mostrar que Jesus é Filho de Deus. Isso ele vai passeando por todo o Evangelho. E vamos ver que a mais bela profissão de fé vai ser dita por um pagão. Porque é um pagão que vai colocar e vai professar que Jesus realmente é Filho de Deus e vai ser no momento da cruz. Há duas partes do clímax da história, se assim podemos chamar. O clímax da história está lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo, vamos ler, do 60 até o 63. Percebam que ninguém estava lá para saber a conversa que Jesus teve no momento em que estava sendo julgado. Mas Jesus vai dizer que é Filho de Deus. Aí. Veja bem. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: Nada respondes, que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: És tu, Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Até aí. Percebe que o evangelista Marcos está sempre colocando que Jesus é Filho de Deus. Filho de Deus. E é o próprio Jesus, no clímax da história, que é o ápice aqui vai ser o momento da crucifixão, vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. E claro, no momento principal que é a morte. Lá no capítulo 15, no versículo 39, veja só o que o centurião vai dizer. É um pagão. Ele está escrevendo para os pagãos. Então, quem vai ter que dizer que Jesus é Filho de Deus, quem é? Um pagão. Porque aquele vai estar fazendo história, vai estar fazendo o chamado querigma. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: Verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Olha como é interessante. Então, quando a gente vai ler o Evangelho, devemos procurar a teologia do evangelista. Tem muita história, mas tem muito mais teologia. Agora vejamos qual é a teologia
do Evangelho de Mateus. A teologia do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no começo do Evangelho, lá no versículo 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Ele escrevendo para os judeus, e vai ter que dizer que Jesus é o Deus conosco. Ele está presente, ele está no meio de nós. A liturgia brasileira soube interpretar bem isso. É comum em vários outros países dizer: o Senhor esteja convosco, e a resposta ser: e contigo também. Ou dizer: e com teu espírito. Mas na liturgia brasileira, no missal romano, ficou: ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Bebe bem do evangelista Mateus, que diz: ele é o Deus conosco. Todo o evangelho vai mostrar que Jesus é o Deus conosco. E o clímax central desse evangelho não vai ser no momento, no ápice, que é o momento da crucifixão, mas vai ser justamente na ascensão de Jesus. Esse evangelista coloca bem como já a aparição de Jesus na Galileia, e coloca que ele subiu aos céus na Galileia. Enquanto no evangelista Lucas coloca que foi do Monte das Oliveiras. São problemas um pouco históricos, mas que não vamos entrar aqui, já que estamos apenas vendo a teologia do evangelista. Lá no capítulo 28, o versículo 20. Último versículo. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei, e eis que eu estou convosco todos os dias. Paramos aqui. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Começou dizendo que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, e termina Jesus dizendo como? Até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Deus conosco, eu estou convosco. E aqui tem uma fórmula trinitária do fim do primeiro século. Ora, eles, quando começaram a batizar, eles batizavam no nome de Jesus. Não era no nome da Trindade. Mas no fim do primeiro século, como testemunha esse evangelho, aparece a fórmula trinitária. O versículo 19, pode ler, irmão Evanilson? Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula é influência do rito litúrgico posterior, é tardia. Ela não é do princípio do quando foi escrito mesmo o Evangelho. Talvez aqui teria dizendo batizando-as em nome de Jesus. Mas provavelmente com a fórmula litúrgica, porque a teologia ela vai avançando, entende? Ela não começa pronta, a revelação não vem pronta. Não, ela é construída pela fé e pelos simples. E mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado nas três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.
e vai de acordo com os evangelhos. Por quê? Porque eles estão dizendo que Jesus é Filho de Deus. Se Jesus é Filho de Deus, ele também é Deus. E aí começam a aparecer as fórmulas trinitárias. Por isso também que o Evangelho de Mateus, na liturgia passada, era o mais utilizado. Certo? Compreensível até aqui? Tudo compreendido. O Evangelho de Mateus, ele também tem 5 discursos. O Pentateuco são 5 livros. E Moisés fez grandes 5 discursos. Jesus é o novo Moisés. Então é o Evangelho que tem mais discursos. Vamos ver que os discursos de Jesus. Que discursos seriam esses? O primeiro discurso é em Mateus capítulo 5. E você lê os títulos que está na Bíblia de Jerusalém. São títulos fictícios para formar ser didático, né? Para ser didático, para se compreender melhor. O Sermão sobre a Montanha. Esse é o primeiro grande discurso de Jesus. Depois você passa mais, caminhando. Aí vamos para o segundo discurso, que é no capítulo 10. O discurso apostólico. O discurso apostólico. Isso mesmo. E aí, caminhando, vamos ao terceiro discurso, que é no capítulo 13. Discurso em parábolas. E veja que é uma parábola seguidas uma atrás da outra. Parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda. Provavelmente Jesus não disse essas parábolas tudo no tempo só. Mas o evangelista foi montando em blocos. A capacidade que ele tinha de ser bem organizado também. E nessa sua organização, descobrir, os padres da igreja, algum significado. Por exemplo, São João Crisóstomo, que aliás celebrávamos dia 13, dia de São João Crisóstomo, dia da boca de ouro, foi o que fez o melhor comentário ao Evangelho de Mateus. E caminhando mais, vamos lá ao quarto discurso, lá no capítulo 18. Discurso eclesiástico. O discurso eclesiástico, que até hoje nós ainda não estamos vivendo, né? Jesus ensina aqui como deveria se comportar a sua igreja. E a igreja que prega o evangelista Mateus é uma igreja sem privilégios. Que o maior seja aquele que serve a todos. E isso nós ainda estamos bem distantes. Vamos lá ao Último discurso. último discurso. O discurso escatológico. Isso aqui é o discurso, provavelmente, muito tempo depois. Porque eles esperavam a vinda de Jesus. Logo, a parousia, eles esperavam que já fosse ali entre o primeiro e segundo século. Só que, para a decepção deles, o Cristo não voltou. E agora, José, o que é que faz? Agora vamos colocar, pensar aquilo que Jesus nos ensinou nos tempos antigos. Que é aqui, 40, 50 anos depois. Estamos no ano 70, depois da queda do templo. Depois que Jerusalém tinha sido devastada pelos romanos. E os cristãos estavam também sendo muito perseguidos. Primeiro pelos judeus e depois pelos romanos. E aí o discurso escatológico vem
como aquele discurso que é para abrandar as dores, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui temos a bela passagem, que é uma passagem que gosto muito, que é o último julgamento. E nós vamos encerrar lendo este texto, que está no capítulo 25, do versículo 31 ao 45. Jesus, irmão Evanilson, não vai perguntar quantos textos a gente rezou, quantas missas a gente participou. Ele vai fazer outras perguntas. E perguntas bem sérias que está aqui nesse evangelho. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e à sua esquerda. Até aqui vai começar uma divisão desse evangelho. Vamos fazer uma divisão didática. A primeira parte será a parte positiva. Certo? E depois eu vou explicar por quê. A segunda parte será a parte negativa. E na hora que for dizendo as pausas, aí você vai pausando. Pode continuar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes. Estive nu, e me vestistes. Doente, e me visitastes. Preso, e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te alimentamos, com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiros, e te recolhemos, ou nu, ou te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te ver? Aos que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Essa é a parte positiva. São pessoas que nem sequer conheceram a revelação. Presta bem atenção. Senhor, quando foi que eu te vi nu? Eles começam a perguntar: quando foi que te demos de comer? Quando foi que estivestes preso e fomos te visitar? Veja que foram boas ações feitas que não eram nem percebidas. E a estes o que Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai. Não perguntou sobre as celebrações litúrgicas. E olha que a celebração litúrgica é muito importante, viu? Mas vale muito a ação. Por isso que muitos que pensam que estão nos céus, às vezes não estão. E muitos daqueles que nós desprezamos e que o condenamos, por vezes são esses que estão no reino dos céus. E não sou eu que estou inventando, é o Evangelho. E agora vamos à segunda parte, que é a parte negativa. Em seguida dirá aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso, não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede,
forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorrimos. E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, a justiça colocada aqui por esse evangelista, escrito por um judeu que compôs esse texto e que via que muitos que se diziam já cristãos naquela época não praticavam boas ações e se dizia que estava tudo muito bem, ele coloca Jesus dizendo que esses que não têm humildade, que não sabem reconhecer o próximo, que não faz, que não visita, que não olha para o seu irmão, este vai para o castigo eterno. Então, o julgamento final, irmão Evanilson, a escatologia, o momento em que nós formos nos encontrar com o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ele irá nos perguntar as boas ações que fizemos para com os mais próximos. Isso levou São Leão Magno a dizer que a caridade apaga uma multidão de pecados. E vale mais a caridade, vale mais fazer o bem ao próximo, vale muito mais do que fazer enormes sacrifícios. Uma vez, hoje está muito pouco usual, mas na igreja as pessoas se mortificavam usando silícios para que ferisse a carne. Porque se dividiu bem com o grego, o espírito grego, entre alma e corpo. E tudo que é do corpo não presta. Então tem que sacrificar o corpo para que a alma possa ter vida. Gosto muito do Padre Biapina. O Padre Biapina, apesar de estar nessa época, século XIX, não é tão distante de nós, mas ele incentivava a caridade, utilizando muito este evangelho e, por vezes, até chamando a atenção de figuras eclesiásticas muito importantes, que estavam muito preocupados, seja com as recém-criadas diocese de Fortaleza, com a Cúria, seja muito preocupados com a arquidiocese de Olinda e esquecia os pobres do sertão. E Padre Biapina, utilizando esse texto, começou a fazer uma evangelização voltada para a caridade. E é um exemplo para nós hoje. Não estarmos tão preocupados com coisas burocráticas, mas estarmos preocupados com o evangelho, com a caridade, que é o que nos ensina Jesus. No julgamento final, o que fizemos de trabalho burocrático foi trabalho burocrático, talvez não seja levado em conta. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, e a todas as pessoas que nos acompanham também através de seus lares e que ficam de prontidão para receber essas pequenas formações que a nossa canônica São Miguel Arcanjo oferece. Muito obrigado, professor John. Tudo de bom, tchau, tchau, muito obrigado.